Antes de começarmos propriamente nesta questão dos acontecimentos em si, e vocês hoje vão ter aqui uma experiência da nossa vivência, vão ver que, além de vos tentarmos explicar a interpretação dos factos, das forças e como é que isto decorreu, vão ver a vivência que nós próprios fizeram, e no debate depois isso vai surgir. Mas antes de iniciarmos o tema, convinha talvez fazer um enquadramento da situação na altura dos anos 70, do ponto de vista internacional e também do ponto de vista social e político e do ponto de vista militar, para depois entendermos melhor o desenrolar do processo. É evidente que já tiveram as explicações dos modos anteriores e, portanto, no módulo do Estado Novo já perceberam com certeza muito sobre a situação da altura, mas de qualquer maneira eu vou dar agora, e também no módulo da descolonização também perceberam com certeza a intervenção e a interferência das forças internacionais no processo de descolonização portuguesa. Eu vou dar agora algumas ideias sobre a situação da década de 70, antes de 25 de Abril, e até da década de 60, um pouco a situação internacional em que nós vivíamos. Quer dizer, naquela altura havia claramente a situação dos dois blocos, o conflito leste-oeste, o conflito, entre aspas, NATO-Pacto de Varsóvia e os dois sistemas económicos, capitalismo e socialismo. Quer dizer, este conflito repercutia-se praticamente em toda a vida do mundo ocidental, e não só, e interferiu diretamente no processo de descolonização. Portanto, isto é importante ter presente, porque depois, no próprio desenrolar do processo português, este conflito está presente. Quer dizer, estas forças de um lado e do outro estão presentes. Aliás, nós no processo português, nós temos, por um lado, esta situação internacional anterior, as forças externas que existiam. Depois, ao descrevermos o processo português, vamos ver como é que essas forças externas influíram no nosso processo, e também há um outro fator extremamente interessante, que é saber as repercussões que o 25 de Abril e o processo português teve no mundo exterior. Quer dizer, há aqui realmente alguns fatores bastante interessantes, mas esses serão no desenvolvimento desta nossa conversa, ver a influência dos fatores externos no processo português e ver a influência do processo português no desenvolvimento da evolução do próprio processo mundial. Então, antes do 25 de Abril, havia claramente esta situação de conflito agudo, leste-oeste, de conflito dos sistemas socialista e capitalista. Claro que Portugal estava claramente no bloco ocidental e integrava a NATO, uma estrutura militar. Em África tinham decorrido os processos de descolonização. O único país que não tinha descolonizado era, de facto, Portugal, e decorria uma guerra colonial. Nessa guerra colonial, e, portanto, com certeza que na descolonização, quer o Almirante Vítor Crespo, quer o General Pesará Correia vos deram essa ideia, interferiam aí várias forças e várias potências, e surgia também a influência de um outro conflito na nossa guerra colonial, que era o conflito sino-soviético. Havia realmente forças chinesas ou forças dos movimentos de libertação treinadas na China e havia forças do movimento de libertação treinadas na União Soviética. Isto com apoios diretos, quer financeiros, quer apoios militares. Os Estados Unidos estavam envolvidos na guerra do Vietnã, nessa altura, nessa época. Decorria a guerra do Vietnã, termina apenas em 75. Na América Latina nós vivíamos um período de ditaduras. Quer dizer, no Chile tinha-se dado o golpe de Pinochet, uns tempos antes, portanto vivíamos a ditadura do Pinochet e várias ditaduras latino-americanas. Na Europa Ocidental, existiam ainda 3 ditaduras, Portugal, Espanha e a Grécia dos Coronéis. Os Coronéis tinham dado um golpe militar na Grécia nos anos 60 e existia uma ditadura também na Grécia. Portanto, o sistema da democracia, daquilo que hoje é normal e praticamente está institucionalizado em quase todos os países do mundo, era relativamente frágil e fraco naquela época. Quer dizer, na Europa Ocidental estava relativamente consolidado, mas só relativamente, porque mesmo havia estas 3 ditaduras, e depois na Europa Oriental havia claramente os regimes, digamos, do socialismo real, que era um regime de ditadura de partido único. Isso
existia a União Soviética e existia o Pacto de Varsóvia, mas dentro deste próprio bloco existiam contestações. Não sei se se lembram, alguns talvez se lembrem, outros devem ter estudado, um movimento que ocorreu na Checoslováquia, a Primavera Checa. Isto acontece em 68, há uma clara contestação ao regime socialista e, sobretudo, à influência da União Soviética. Mas também na Polónia ocorrem transformações e há uma substituição do próprio secretário-geral do poder do PC, há uma alteração substancial na própria Polónia. E começam a gerar-se movimentos grevistas que mais tarde vão dar origem ao sindicato, à Solidariedade. Entretanto, também tinha acontecido, em termos mundiais, um movimento, tinha-se criado um movimento que era um movimento dos não-alinhados, que foi um movimento interessante e curioso, porque apesar desta separação de blocos e as grandes forças estarem todas orientadas no sentido dos dois blocos, o bloco, digamos, soviético e o bloco americano, o Tito e o Nehru e o Nasser tinham criado o movimento dos não-alinhados em Bandung, e este movimento dos não-alinhados politicamente era significativo, porque muitos países aderiram ao movimento dos não-alinhados, cerca de 70. Portanto, o movimento dos não-alinhados, em termos políticos, tinha importância, embora depois os não-alinhados acabassem por orientar-se ou para um bloco ou para outro, mas tinham importância, porque nos não-alinhados haviam países socialistas. Cuba estava nos não-alinhados, a Jugoslávia estava nos não-alinhados, que eram países que depois, de uma maneira ou de outra, faziam aliança com o regime socialista, e também havia outros países que estavam nos não-alinhados que depois faziam alianças com o Bloco Ocidental. Mas politicamente era importante o movimento dos não-alinhados, sobretudo em termos da ONU e das conferências internacionais e das votações. Isto é apenas para vos dar a ideia do que era, na altura, esta situação internacional e estas forças que existiam. Claro que em Portugal exercia-se a pressão e o domínio, claramente, do Bloco Ocidental. Em relação a nós, houve uma evolução da atitude americana. Quer dizer, a atitude americana, até ao fim da década de 60, de certa maneira, apoiava a independência das colónias e contestava o regime político português. A partir do início dos anos 70, eles deixam de fazer isso. Os americanos, a partir do início dos anos 70, apoiam o regime em Portugal. E apoiam no sentido da tal luta leste-oeste. Como era essencialmente anticomunista, o regime afirmava-se por essa posição, então convinha neste confronto leste-oeste que a posição portuguesa tivesse militantemente do lado ocidental, e os americanos passaram a apoiar a posição portuguesa, embora também apoiassem parcialmente a guerrilha, e tinham apoiado anteriormente a guerrilha em África, porque em Angola tinha-se criado aquele movimento que era a FNLA, do Holden Roberto, e o Holden Roberto era pago, era financiado pela CIA. O Holden Roberto tinha um vencimento anual da CIA de $10.000, isto está comprovado, portanto era efetivamente um homem dos americanos. Mas, a partir do início dos anos 70, efetivamente, os americanos deixam de hostilizar o regime português, embora nas votações na ONU ou se abstivessem ou às vezes votassem contra, mas apoiam militarmente o regime português e apoiam politicamente o sistema em Portugal. E, portanto, em relação à descolonização, já têm uma posição mais ambígua do que tinham na década de 60. Eu julgo que o general Pesara Correia vos deve ter explicado isto, e digamos, os próprios conflitos e as próprias forças que se verificaram, sobretudo em Angola, quer dizer, o conflito leste-oeste, o conflito potência colonial, potência a descolonizar, o conflito regional, África do Sul e depois os outros, e depois os conflitos internos que existiam em Angola dos vários movimentos. Portanto, em África passavam vários conflitos, pelo menos 3 ou 4, naquela guerra da descolonização e das influências africanas. Os americanos inicialmente não deram muita importância à África, depois, mais tarde, começaram a dar. Quem deu mais importância à África foi, efetivamente, a União Soviética e depois a China. E, realmente, essas forças, quer chinesas, quer soviéticas, atuaram muito sobre os movimentos de libertação africanos e contra as colónias portuguesas.
No Médio Oriente, digamos, já existia o conflito Israel ou Palestina, Israel ou árabe. Aliás, da situação de então à situação atual, praticamente é o único conflito que sobrevive com a dimensão e com, digamos, a agudeza que então já se verificava e que não está resolvido. Os outros, de uma maneira ou de outra, foram resolvidos, a descolonização foi resolvida, o próprio bloco leste-oeste, o conflito leste-oeste está completamente ultrapassado. Enfim, através da globalização acabou a questão dos socialismos e dos regimes socialistas e da situação e do bloco económico que se opor ao outro, mas este conflito israelo-árabe efetivamente mantém-se nos dias de hoje e não está ultrapassado. E aí jogaram sempre muitas forças e continuam a jogar no Médio Oriente primeiro a influência soviética, depois a influência americana com Israel, mas também com o Egito e com os outros países. E pronto, por agora eu ficava por aqui. Depois, no nosso desenvolvimento, é importante perceber as alianças, digamos, que as forças externas tentaram fazer internamente com as forças políticas portuguesas e com as forças sociais. Isso depois nós vamos ver. Quer dizer, quer em termos de países europeus, as ligações e os apoios que deram às forças políticas portuguesas, quer em termos de países fora da Europa, quer a União Soviética, quer os próprios Estados Unidos. Quer dizer, isso é interessante ver que influência é que isso teve no processo português, e foi uma influência significativa. Foi muito importante, embora por vezes nós nos perdemos um bocado nesta nossa análise dos conflitos internos e dos vários atores e não estamos a ver que influências houve por fora. E aliás isso depois joga-se muito com a própria atuação do general Spínola. E é também interessante perceber que influências é que o 25 de Abril teve no desenrolar dos processos europeus e no acabar das ditaduras na Europa. Quer dizer, em Espanha é evidente a influência do processo português, como é também na Grécia e como é na América Latina. Quer dizer, na América Latina foi muito significativa a influência do processo português. E como foi na Europa, em alguns movimentos e em algumas correntes que depois surgiram, muito em França, aliás, enfim, nós tivemos um turismo político muito significativo naquela época. E para já passo a palavra aqui ao Renato Luz.